Pessoal, olha só, então, dando sequência aí nesse assunto sobre os equipamentos de quarto plasma. Então, nos materiais anteriores aí nós falamos um pouco sobre os principais componentes do ressonador. Chegamos até a altura aí que nós fizemos um breve comentário sobre o circuito de controle. Então, quer dizer, nós vamos ter no ressonador, lá nesse componente da máquina aí, nós vamos ter um circuito que é responsável por controlar todos aqueles componentes anteriores que nós comentamos aí, que nós conversamos. Então, por exemplo, esse circuito de controle lá vai ser responsável por monitorar a pressão dos gases e do ar comprimido. Então, lá na entrada nós temos os gases lá, o hélio, o nitrogênio, o CO2, ou se for, no caso, por exemplo, um laser da Fanuc lá que já vem, os três gases já vêm misturados dentro do cilindro, já vem na mistura padrão. Então, o circuito de controle vai ter um pressostato lá para verificar se nós temos esses gases na entrada, se tem a presença desses gases na entrada, também o ar comprimido, que é utilizado para abertura e fechamento do shutter, para refrigeração de alguns espelhos. Então, vai ter pressostatos lá para conferir, essa informação vai para o circuito de controle, se não tiver os gases, vai apresentar algum erro na tela. Esse circuito de controle também vai ser responsável por realizar, por monitorar e controlar, então, a pressão dentro do ressonador. Então, quer dizer, vai ter um transdutor lá, um sensor de pressão, que vai mandar uma informação de qual o valor da pressão interna dentro do sistema, aqui dentro daqueles tubos de vidro, da turbina. Vai mandar essa informação para o circuito de controle e ele vai monitorar lá na hora que a gente liga o laser. Mais tarde a gente conversa um pouco melhor sobre essa sequência. Então ele vai monitorar a pressão lá para que faça o acionamento inicial da bomba de vácuo, faz a pressão descer lá até um valor mínimo, que daí a gente configura na máquina. Depois volta para a pressão de trabalho. Então, esse circuito de controle vai controlar, então vai monitorar, vai ter um transdutor, vai medir essa pressão e vai controlar o acionamento das válvulas e também o acionamento da bomba de vácuo. E, geralmente, junto com a bomba de vácuo, tem uma válvula na entrada dela aí que fica ligando e desligando. A bomba de vácuo fica sempre ligada. Quando o controlador precisa, então, que seja sugado, que seja retirado gases do interior aqui desse sistema, aciona uma válvula e faz com que ela puxe então esse gás lá. A bomba de vácuo fica sempre ligada. Geralmente tem um conjunto de válvulas aqui. Uma válvula para acionar então para dentro do sistema e outra válvula para liberar a pressão da bomba, digamos assim, para não deixar ela trabalhando sobrecarregada enquanto não está sugando do tubo do sistema. Então, o circuito de controle é que vai ter também a função de controlar isso daí. Monitorar fluxo de água. Então, como nós comentamos anteriormente, a maioria desses componentes, então olha só, pessoal, de novo a importância da qualidade da água. A maioria desses componentes é refrigerado a água, fonte de alta tensão, modulador, shutter é refrigerado a água, os radiadores, a turbina, a maioria os espelhos, a maioria dos componentes do ressonador é refrigerado a água. Então, para que o ressonador possa funcionar, geralmente dentro da máquina lá tem um sensor de fluxo de água e um sensor de temperatura de água, que só vai deixar que o ressonador opere, que o laser opere, se tiver água circulando na temperatura correta. Também vai ser esse circuito de controle que vai fazer o acionamento, que vai ligar e desligar o inversor lá para acionar a turbina, para ligar e desligar a turbina da máquina e só permitir que seja gerada a descarga. Mais tarde a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Só permitir que seja gerada a descarga nos tubos de plasma no momento em que os gases já estiverem rodando na velocidade correta. Também vai ser esse circuito de controle, então, que vai controlar lá o shutter para fazer abertura e fechamento dessa portinha, dessa janela, que só deixa o feixe de laser sair quando quiser que realmente esteja realizando o processo de corte. Lembra que eu comentei, quando vocês olharem na máquina lá, pode ter uma luzinha semelhante àquelas luzinhas das canetas, dos apontadores laser, que aqui tem um espelhinho que direciona então para um bloco refrigerado. Quando a máquina não está cortando, o feixe de laser que sai do ressonador bate naquele espelho e direciona para um bloco refrigerado. E na parte de trás dele tem um apontadorzinho laser que fica saindo uma luzinha laser no caminho em que seria a luz do ressonador aqui, que estaria o feixe de laser do ressonador, só para nós estarmos vendo aonde que está o caminho, para facilitar posteriormente o alinhamento dos espelhos externos e tudo mais. Mais tarde a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Então, o circuito de controle que controla também a abertura e fechamento do shutter. Geralmente, então, ele vai fazer o acionamento de algumas válvulas pneumáticas para fazer com que acione um pistão pneumático. Geralmente tem sensores nesse pistão pneumático para confirmar se o shutter realmente abriu ou realmente fechou, por questões de segurança. Tudo isso, essas informações vão para esse circuito de controle.
Esse circuito de controle aqui vai enviar os sinais para a fonte de alta tensão, para ligar a fonte de alta tensão, para fazer com que se inicie a descarga nos tubos de plasma. Também vai fazer o controle então da corrente. Nós vamos ter basicamente algumas informações, como por exemplo, tem a corrente chamada de corrente de base, uma corrente mínima que precisa para que os tubos fiquem acionados. No valor da corrente máxima, ele não pode deixar passar do limite também de segurança. Então quem faz o controle, então tem um circuito que faz o controle de tudo isso daí. Esse circuito de controle também vai fazer a interface com o CNC, então vai receber as informações do CNC lá de quando ele precisa ligar o laser, quando ele precisa aumentar a potência interna dentro do laser, diminuir a potência, quando ele vai mandar a luz numa forma contínua, liga o laser e mantém ele contínuo, ou vai trabalhar no modo pulsado, vai ficar ligando e desligando em uma velocidade elevada o feixe de luz. Então quem vai fazer essa interface é esse circuito de controle. Pode ter esse circuito de controle então em algumas máquinas, pode ter uma placa eletrônica com um sistema ali com um microcontrolador fazendo esse controle, uma placa dedicada para isso, ou alguns equipamentos trabalham com CLP, então um CLP fazendo essa função. Então dependendo do fabricante, cada fabricante implementa de alguma forma esse circuito para controlar todos esses equipamentos dentro do laser. Então, gostaria de que na empresa que vocês estão trabalhando aí, no equipamento que vocês estão trabalhando, vocês buscassem entender como que funciona naquela máquina esse circuito de controle. Essas informações aqui podem ser exibidas numa IHM, uma interface ou uma máquina, uma telinha. Em alguns lasers tem uma telinha montada junto ao laser para exibir essas informações. Em outras máquinas, essas informações são enviadas para o CNC e são exibidas lá no CNC. Então, esse circuito de controle que vai fazer a interface entre o ressonador e o CNC, certo, pessoal? Então, eu só gostaria assim, a partir de agora nós praticamente finalizamos aí. Eu gostaria de só fazer mais alguns comentários quanto à sequência de operação do laser depois, a gente conversa brevemente ainda. Mas nós praticamente finalizamos, assim, tentamos entender qual a função desse componente que é o chamado ressonador, que fica lá na máquina, que produz o feixe de laser. E a partir daí ele vai ser direcionado por espelhos até lá no cabeçote. Então entendemos como que funciona o ressonador, como que ele gera esse feixe de laser. A ideia, depois no segundo momento a gente vai para a parte fora do ressonador, compreendido como que o laser é gerado. Depois no segundo momento a gente vai para a parte fora do ressonador. Então, como eu havia comentado com vocês, aí existem diferentes tipos de ressonadores, de circuitos para gerar o laser. Os equipamentos que trabalham então com laser de CO2, nós podemos ter lá com descarga DC ou indução de alta frequência. Eu gostaria de, num segundo momento, posteriormente, fazer um vídeo breve comentando aí sobre a diferença entre esses lasers, aí, por exemplo, que são utilizados nas máquinas da Amada, da Koik, em relação a esses lasers com descarga de corrente contínua. Mas a ideia básica seria que até esse momento vocês já pudessem ter uma noção de como que é produzido o feixe de laser. Depois nós vamos entender como que ele é direcionado até lá no cabeçote, mas no primeiro momento com o laser CO2 como que ele é produzido. E entender aonde que entra na história o chamado chiller, por que é importante o chiller, por que é importante o secador de ar. De novo, pessoal, olha só, esse ar vai direto nos espelhos da máquina, vai direto no sistema. Ele precisa ser livre de qualquer partícula de óleo, não pode ter nada de óleo, nada de ar, nada de água, desculpa, de umidade nesse ar. Então tem que ser com uma boa qualidade. Para que servem os gases do laser lá, o hélio, o nitrogênio, o CO2? Mais tarde eu vou dar uma retomada um pouco mais específica em cima desses gases aqui no ressonador, no laser de CO2. E até esse momento eu gostaria que vocês tivessem clareza do que são os gases para o laser, que é o hélio, o nitrogênio e o CO2, que são usados aqui para gerar o laser. E posteriormente os gases de corte, que é o oxigênio e o nitrogênio, que vão lá no cabeçote, que vão sair lá no bico para efetuar o processo de corte. Então, uma coisa é o gás de corte e outra coisa é os gases do laser. Nós podemos ter nitrogênio para o corte, mas temos nitrogênio para gerar o laser lá no laser de CO2. Então eu gostaria que vocês tivessem clareza nesse momento de entender essa diferença. O que são os gases do laser e o que são os gases do corte. Então, seguindo aquela linha, pessoal, de nós tentar entender um pouco os custos do processo, agora eu queria propor para vocês aí, a gente dar uma pausa então nesses estudos. Aí nós vamos para aquele desafio de compreender os custos de um laser de CO2.
e nós vamos começar a planilhar tudo isso que nós estudamos aí até agora. Então, a minha proposta seria que nesse momento vocês dessem uma parada e montassem uma planilha listando aí tudo que nós descrevemos até agora. Então, volta lá, minha sugestão, volta lá para o primeiro vídeo dessa série de Laser CO2 e assiste novamente com calma, agora que você já tem uma noção geral do sistema. Assiste novamente com calma, vai pausando os vídeos e vai anotando todas as observações que foram descritas no decorrer dos vídeos sobre, por exemplo, o que tem que ser feito de manutenção lá na bomba de vácuo, nos tubos de plasma, na turbina, nos espelhos, no painel de gás. Vai anotando lá tudo que foi falado no decorrer dos vídeos, assiste novamente, não são muitos vídeos, é um material rápido, curto, foi buscando ser bem objetivo. Então, vamos montar uma planilha. Nessa planilha, vamos colocar lá, por exemplo, item 1. Precisa ser feita a manutenção na turbina. O fabricante da máquina aí que você está trabalhando recomenda que seja feita a troca da turbina ou que seja feita a troca de rolamentos, ou qual é a recomendação? Bom, qual é? É a turbina. Qual é o código da turbina? Tá. Bom, a turbina, então é uma turbina. Qual é o valor? O valor é aproximadamente 100 mil reais. Aproximadamente 100 mil reais. Faz um orçamento lá com o fabricante, vê qual é o valor da turbina. O valor é 100 mil reais. Eu recomendo que seja trocada a cada 12 mil horas. Bom, e essa turbina não é o operador da máquina que vai trocar, né? Precisa vir um técnico. Quanto que esse técnico cobra? Esse técnico cobra 6 mil reais. Então vamos lá. Nós precisamos trocar a turbina, que custa 100 e tem um custo de mão de obra de 6. Então eu tenho 106 mil reais dividido por 12 mil horas. Eu tenho lá um custo hora para fazer a troca dessa turbina, certo? Liguei a máquina, eu tenho um custo hora para fazer a troca dessa turbina. Se fosse o rolamento, rolamento daí são 2 rolamentos, e o rolamento custa tanto, e a quantidade de hora, ao invés de ser 12, cada 4 mil horas tem que trocar. Então, para o equipamento em que você está trabalhando, quais são as recomendações de manutenção? Tubos de plasma, aqueles tubos de vidro lá do sistema do laser. Aqui eu botei só, por exemplo, tubos de plasma 8, tá? E no ressonador que está trabalhando são 8 ou são 12 ou são... Quantos tubos são? Qual é o valor unitário? Qual é o valor total, então? E quanto que o técnico cobra para trocar? Pessoal, além dos tubos de plasma, precisa de alguma coisa? Sim, precisa de um kit de O-ring, um kit de vedação. Tá. Então, qual é o código desse kit de vedação? Vem um kit ou tem... Como que funciona? Vem um kit. Qual é o valor unitário? Troca na mesma quantidade de hora aqui, então vamos listar tudo que precisa de manutenção do ressonador. Precisa de espelho de saída, espelho de fundo, espelho de dobra. O óleo da bomba de vácuo tem que ser trocado a cada 500 horas. Filtro de óleo da bomba de vácuo. A bomba de vácuo em si, estimativa de vida útil dela lá, 12 mil horas. Isso aqui são exemplos, pessoal. Vocês vão ver com os fabricantes no laser que vocês estão trabalhando. Espelho do shutter, 12 mil horas. Os anodos, catodo, quantas horas? Levanta os custos aqui, nós vamos fazer os custos só da fonte de laser CO2 por enquanto, pessoal. Depois nós vamos para fora do ressonador. Então tenham clareza disso daqui, nós estamos levantando os custos só para gerar o laser, no primeiro momento. Para gerar o laser gasta tantos reais por hora. A partir daí, depois nós vamos para fora do ressonador e vamos ver esses espelhos aqui fora, a lente, bico, os outros consumíveis do processo. Vamos ver no restante aqui. Então, primeiro momento, pessoal, só custos de manutenção relacionados a ressonador. Vocês vão ver que isso aqui vai gerar um valor bem considerável no final. Depois a gente coloca aqui ainda, levantamos os custos de manutenção do ressonador. Depois nós vamos ver os custos de energia elétrica e de gás desse ressonador. Vamos ver se nós vamos listar ou não depreciação, por exemplo. Vamos conversar, mas primeiro momento seria muito importante fazer essa planilha e esse levantamento. Mas aqui na minha empresa, nessa empresa que eu estou trabalhando aqui, o pessoal falaram que nunca trocaram os tubos de plasma. Então, te atenta, porque em breve vocês vão ter uma surpresa bem interessante aí. Em algum momento vai precisar trocar esse tubo de plasma, anodo, catodo. Se a máquina já está com uma quantidade alta de horas e nunca trocaram, pode se preparar psicologicamente. Pessoal, vou fazer um outro videozinho então, para nós comentar brevemente, fazer um comparativo entre o laser com descarga DC e de alta e de radiofrequência e falar um pouco sobre o processo, beleza? Na sequência monto outro videozinho.